Eu concordo com o que o Thales disse. O Bolsonaro não precisava ser claramente pressionado por empresário nenhum, né? Ele tomou a iniciativa várias vezes, ele e filhos dele, tomaram a iniciativa várias vezes de chamar um golpe, né? Falar em golpe, ameaçar a democracia. Agora, do ponto de vista da apuração da Polícia Federal, é muito importante que o cerco esteja se fechando ali em torno dos financiadores. A gente sempre se perguntou isso, inclusive na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? Quem levou, quem organizou aqueles ônibus, aquelas pessoas que foram até lá, quem alimentou as pessoas no acampamento, quem propiciou que elas ficassem nos acampamentos em frente aos quartéis, mantendo aquelas pessoas ali. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que talvez dizer isso, eles pressionaram o Bolsonaro, pareça é, ingênuo, né? Quer dizer, o Bolsonaro não precisava dessa pressão. Por outro lado, acho também que houve ali um grito de desespero no final do mandato do Bolsonaro, quando o Lula foi eleito. Acho que muita gente olhou o cenário em que estava se colocando muito perto do governo Bolsonaro e que no governo Lula ia ficar mais difícil economicamente para eles e que, portanto, eles iam tentar ali um golpe final, digamos assim. Pode ser também que tenha havido um acirramento de ânimos, Natália. Eu fiquei pensando também nisso. Acho que pode ter tido um momento em que, digamos, as palavras foram sendo, o discurso foi ficando mais desesperado, digamos assim. De toda forma, acho que o que indica esse momento da Polícia Federal em torno desses empresários, esses áudios que vieram à tona agora, indica que a polícia estava num caminho certo, porque eles já estavam sendo alvo de investigação, o cerco está se fechando e eles estão finalmente conseguindo entregar, provavelmente vão conseguir entregar quem foram os financiadores. E do outro ponto de vista aqui, né, Natália, que eu acho importante a gente falar, é a delação premiada do Mauro Cid. A gente ouvia o advogado dele aqui na semana passada, o doutor César Bittencourt, dizendo que o Mauro Cid não falhou em delatar nada, porque na delação ele tem que responder o que ele é perguntado. E hoje a gente vê a notícia de que a Polícia Federal já vai olhar isso com mais cuidado, onde o Mauro Cid pode eventualmente ter falhado propositadamente, digamos assim, o que que ele pode ter deixado de dizer, né? Uma coisa seriam esses empresários, essa relação dos empresários, a outra coisa é o próprio vídeo que veio à tona. Quer dizer, as provas encontradas nos computadores, nos aparelhos do Mauro Cid, não podem trazer notícias novas que ele não tenha dado antes na delação premiada dele, e isso poderia colocar a delação em questão. Então, eu acho que essa é um segundo aspecto que a gente vai saber aí nos próximos dias. A Polícia Federal vai nos dizer se isso vai colocar a delação em xeque ou não. Mas o fato é que as provas que estão vindo à tona, mais do que indícios, elas são muito contundentes, de que estava se tramando um golpe, e ela aponta, como a gente falou antes também, para a iniciativa privada que estava empenhando aqui a sua energia nisso, mas também nos militares que a polícia também vai investigar, a Polícia Federal, por eventual omissão também de quem ficou em silêncio, né? Porque o Mauro Cid ia dando notícias ali para o coronel, para dizer o que estava acontecendo, cada passo, e aí ainda a apuração está dividida entre se houve conivência, consentimento, inércia, omissão ou não, ou se ao contrário foram pessoas que tentaram de alguma forma agir para saber notícias e impedir que algo mais grave acontecesse. Acho que é cedo, tudo isso a gente está aqui no meio da apuração ainda, né, Natália? Mas acho que tudo está se encaminhando para ser esclarecido. Não, tá se encaminhando e chama atenção também como tudo se costura, né, Cris e Thales? Você estava falando aí do discurso desesperado e a gente já embarca direto no assunto de discurso também cheio de buracos, né? Você estava reforçando a questão do Mauro Cid, o Thales já estava falando aí mais cedo de que ele deve depor de novo. Eu aproveito até para saber do Thales se ele corre o risco de perder os benefícios todos ali também selados na delação premiada, justamente por esses buracos que a Cris estava comentando, né? Da citação da reunião. Tem também tem essa questão dos empresários, tem também um outro ponto de que ele não chegou a relatar na delação ter oferecido aqueles R$ 100.000 para um militar, Não. para ajudar ali na ida das pessoas a Brasília. Como é que essas lacunas, então, podem cair aí para cima do Cid e como é que deve ser, quando que deve ser essa nova convocação dele, Thales? Normalmente, nas delações, no início,
os delatores tentam esconder alguma coisa. E essas delações, e aí obrigam a autoridade policial a fazer novas inquirições. O que ocorre? O Mauro Cid corre sério risco de a delação premiada dele não ter prêmio nenhum. Ele ficar sem prêmio porque foi detectado que ele omitiu informações. Ele omitiu a informação da tal reunião do Bolsonaro, que ele tinha, que foi encontrada a gravação nos e-mails dele, no computador dele. Então, ele omitiu essa informação, e isso é sério, é grave, ele pode perder a delação por causa disso. Ele omitiu a informação dos 100 mil, e é uma informação importantíssima. Inclusive, essa reunião com os empresários mostra isso, né? Que pode ser importantíssimo. Por que o Bolsonaro estava se reunindo com empresários àquela altura do campeonato? Ao mesmo tempo, havia pedidos de dinheiro junto ao Mauro Cid, ou seja, junto ao Palácio, para que se fizesse a operação do dia 8. Então, isso daí é uma investigação que tem que ter agora, séria, e que o Mauro Cid, pelo jeito, estava omitindo essa história. Ele corre o sério risco de ter a sua delação, de a sua delação deixar de ser premiada. E aí passar a ser punido da pior forma possível. Vai ter que repensar isso aí, mudar a estratégia dele e parar de esconder coisas. Se ele continuar escondendo, vai ser sério. Porque a questão agora, e eu acho que a Cris apontou bem, está fechando o funil e vai chegar lá nessa questão do financiamento. Essa é a grande questão agora. Aqueles 100 mil para financiar, quem deu os 100 mil? Quem é que estava contribuindo com dinheiro? Era dinheiro público ou era de empresários? Outra questão que a gente tem que pensar, não sei se esses empresários, esses empresários eles podem negar que tenham participado de alguma estratégia golpista. Agora, de fato, o empresariado brasileiro, nesse episódio todo, passa vergonha. Vergonha. Por quê? Porque o empresariado brasileiro foi quem elegeu o Bolsonaro da primeira vez, foi quem ajudou a criar o mito Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou eleito. E esse mesmo empresariado, uma parte dele, estava se aliando ao Bolsonaro para mantê-lo no poder, mesmo que à custa da democracia brasileira, da sobrevivência da democracia brasileira. Não sei se estes especificamente. A apuração vai mostrar se sim ou se não. Mas há empresários brasileiros, a apuração está mostrando, a apuração da Polícia Federal, a apuração dos atos golpistas, tudo isso está mostrando que há empresários brasileiros que estavam engajados numa atividade golpista. Isso é uma vergonha para o empresariado nacional, especialmente, e eu chamo a atenção dos nossos empresários do agronegócio, que estão se deixando envolver nessa história toda. Agora tem até nas redes caminhoneiros ligados ao agronegócio, falando em fechar estradas, etc. e tal. É preciso que eles ponham a mão na cabeça que eles estão estragando a imagem